Café Segurança Legal. Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 349, gravado em 2 de outubro de 2023. Eu sou o Guilherme Goulart e junto com Vinícius Serafim vamos trazer para vocês um pouco do que ocorreu no último período. E aí, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá, os nossos ouvintes. Esse é o nosso momento tradicional de falarmos sobre algumas notícias e acontecimentos que nos chamaram a atenção, tomando às vezes um café de verdade, outras vezes apenas água. Então pegue a sua bebida preferida e vem com a gente. Para entrar em contato conosco e enviar suas críticas e sugestões é muito fácil, basta enviar uma mensagem para podcast@segurançalegal.com ou, se preferir, também pelo Twitter ou X, @Segurança Legal, e também no Mastodon, @Segurança Legal, @mastodon.social. Já pensou em apoiar o projeto Segurança Legal? Acesse o site picpay.me/segurança legal ou o apoia.se/segurança legal, escolha uma das modalidades de apoio e entre os benefícios recebidos você terá acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores lá no Telegram. Vinícius, e ouvintes, estou com a voz ainda um pouco afetada por um resfriado, hein? Então perdoe-me a voz anasalada aí desse episódio. Então, Vinícius e ouvintes, começamos aqui um pouco, falando um pouco mais, né, sobre esse tema que tem dominado aí as tertúlias, né, as rodas de conversas, que é a inteligência artificial, né? E, na verdade, essa primeira notícia, Vinícius, eu já estou começando aqui, nem te perguntei se você queria que eu Não, começasse ou ia calma, você. não, toca-lhe ficha, Eu te manda ver. atropelei, eu te Atropelou atropelei. tudo aqui, mas enfim, vai lá, toca, toca ficha, toca ficha. Começou começando, como diz o outro, vai lá. Comecei começando. Vai lá. Então, a gente comentou no episódio passado, né, um pouco sobre aquela questão de materiais protegidos por direitos autorais que foram usados para treinar os modelos de LLM, né? E apenas para relembrar, né, a gente sabe, e isso já foi bastante investigado, inclusive pelos estudiosos aí da inteligência artificial, que uma das premissas para que esses modelos funcionem e funcionem bem é que eles precisam ser treinados, né? Então você tem uma primeira etapa ali, claro, você monta o programa ali, né, que vai receber aquelas informações com base em um algoritmo, né, Vinícius, que a gente falou esses dias sobre aquelas diferenças, né? Uhum. E então esse algoritmo, esse programa, ele vai ser treinado com a maior quantidade de dados possível, e aí nesse caso, quanto mais dados, melhor, porque daí ele vai ter mais acesso àquelas estruturas linguísticas que vão permitir que ele consiga depois, por meio dos layers, montar as respostas, né, as perguntas que são feitas, aos prompts que são submetidos a ele. E aí essa é uma grande questão, né? Ou seja, o que que você vai utilizar para treinar esses modelos, e esse problema do treinamento vai envolver tanto, e vai ter intersecções ali, né? Tanto na questão de proteção de dados pessoais, ou seja, você estará usando dados pessoais para treinar esses modelos, e também de direitos autorais de maneira geral, né? E aí o que se descobriu, o pesquisador e jornalista Alex Reisner, ele teve acesso, isso a gente comentou no episódio passado, a tal lista chamada de Books 3, né? E essa lista Books 3 é uma lista, né, um conjunto de dados que está repleto de livros, né, livros dos mais variados autores. E aí o que que aconteceu? Diversos autores, né, conhecedores dessa lista, inclusive o George R. R. Martin, lá do Game of Thrones, estão processando a OpenAI. E eles alegam que há uma violação sistemática de direitos autorais, né, entre todos esses autores. O George Martin, que também acho que era o nome do produtor dos Beatles, ele afirma que essa ferramenta gera resumos bastante precisos das suas obras. E em função disso, seria, segundo ele, a gente não teve acesso à ação, obviamente, aí só a notícia, mas que isso seria uma evidência, né, de que esse modelo utilizou as suas obras. Então o objetivo, o pedido da ação é impedir o uso desses livros, no caso dele com um pedido de multa de 150 mil
por cada obra. E aí, esse pesquisador, o Alex Reisner, que teve acesso ao Books 3, ele disponibilizou uma ferramenta que permite que você faça pesquisas nesses livros que estão nessa lista. Só colocando uma questão, né? Essa lista, esse Books 3 é apenas uma das possíveis, sei lá, centenas de fontes, né? Milhares de fontes que todos os mantenedores dessas ferramentas usaram para treinar os seus modelos. Isso aí vai variar de modelo para modelo que, né, muito provavelmente utilizaram fontes diferentes, né? O pessoal da OpenAI sabe também, sabe-se que eles já utilizaram o Bard também, que eles utilizam inclusive diálogos na internet, de fóruns, artigos da Wikipedia e tudo mais, né? E a grande questão é se nós não estaríamos, né, ou se essas ferramentas não estariam contra a vontade dos autores dessas obras, incorporando nos modelos os seus estilos e as suas informações, o que seria, né, uma violação de direitos autorais. Aí a gente, inclusive eu e o professor Colombo, a gente escreveu recentemente um artigo justamente falando sobre isso, né? Então, fica o link ali para a ferramenta. Eu até acessei, dei uma pesquisada lá, pesquisei, achei coisas do Jorge Luiz Borges, alguns brasileiros aqui, o João Cabral de Melo Neto e o João Gilberto Noll, esses dois últimos com obras traduzidas para o inglês, e também algumas coisas do Fernando Pessoa, também com obras traduzidas para o inglês e algumas obras em espanhol. E, Vinícius, o Google também lançou nessa linha, e para terminar essa primeira notícia, um guia para controlar o uso do conteúdo, ou melhor, um guia para que os sites consigam controlar o acesso dos seus crawlers, né, dos seus robôs que ficam varrendo a internet, para que os donos dos sites consigam, pelo meio do robots.txt, impedir o acesso desses robôs. Então a ideia, eles deixaram um documento técnico ali que vai estar também aqui no show notes, e, né, para os entendidos nessa área vão conseguir ver lá todos os modelos, né, de bloqueio, né, as strings, inclusive IPs para os bloqueios. Mas eu fiquei, Vinícius, até com uma certa dúvida se esses eventuais bloqueios não poderiam prejudicar a própria busca das páginas pelo Google, né? Ou seja, se o bloqueio for mal feito, ou até se o Google, para bloquear os crawlers que alimentam as suas inteligências artificiais, isso acabe bloqueando também a pesquisa no Google, você teria um efeito problemático aí para os donos dos sites que, ao tentar bloquear o crawler da IA, poderiam estar bloqueando também o crawler mas que nesse caso aqui eles indexa, já criaram. né? Não, eles já criaram uma situação separada. Você viu ali Sim, é uma configuração separada que eles criaram. Na mesma linha do que a gente falou outra vez do OpenAI também fez, né? Também deu uma opção lá para te colocar no robots.txt. E claro que é uma coisa que é a descrição da ferramenta, ou seja, o Google está dizendo que se tu botar essas configurações do robots.txt, ele vai ignorar a tua página para treinar a IA. E também dá para te colocar para ignorar, inclusive para indexar também, né, que é o tradicional, né, se quiser. E a OpenAI também. Só que, claro, você tem que confiar que eles vão fazer isso, e creio que eles vão fazer isso. Não tem por que eles não fazerem, tá? Que eles não vão respeitar isso. Mas não teria por que eles... eu acho que não, acho que é um risco muito grande tu criar o recurso e alguém colocar isso, configurar o seu site para dizer, olha, esse conteúdo não é para ser utilizado para treinamento, e depois tu encontra o conteúdo ainda assim tendo sido utilizado para treinamento daquele modelo que tu disse explicitamente que tu não queria que fosse usando a ferramenta do próprio dono do modelo, saca? Então eu acho que isso dificilmente aconteceria. Agora, isso não quer dizer que qualquer outra ferramenta ou qualquer outra empresa que esteja criando, ou governo, não importa, que esteja criando algum modelo, né, para alimentar uma IA e tal, não quer dizer que essa outra empresa ou esse governo vai respeitar o que tu botou lá no robots.txt. Então, até mesmo quando a gente fala quando a gente faz teste de invasão, a gente até olha o robots.txt para ver o que não querem que a gente acesse muitas vezes, né? A pessoa confunde um pouco o funcionamento do robots.txt e acaba
trocando os pés pelas mãos, mas enfim, ok, tu fica fora do Bard, lá da Google e do Vertex AI, que eles estão colocando ali. No caso da OpenAI, tu fica fora do GPT, né? E dos outros modelos deles. Mas não quer dizer que qualquer outra empresa que quiser ou que tiver vontade de sair indexando o teu site não vai indexar mesmo assim. Né? Então... mas não seria a primeira vez que empresas, inclusive o Google, se contradisseram, né, em algumas declarações dizendo que iriam fazer uma coisa, não iriam fazer algo e depois fizeram, né? Eu logo lembro daquele exemplo do Nest, acho que era, né, né, eles tinham... do Nest foi que a Nest foi comprada pela Google. Isso. E eles disseram que... Não, e a Nest dizia que a Nest dizia que nunca ia comercializar os dados dos usuários. Aí o Google comprou e eles disseram que não, vamos manter exatamente igual. A gente até comentou sobre isso há muito. Isso já faz bastante tempo, o caso do Nest do Google. Eu até fui procurar aqui, mas não achei. E aí acho que não deu uma semana depois, vi uma outra notícia dizendo Google vai compartilhar os dados para propaganda e não sei o que mais. Então, sim, mas pelo menos eles disseram, né? Não saíram fazendo. Mas fica, claro, nesse sentido, fica ali a indicação no site do Google do compromisso deles, né? Que eles estariam comprometidos, teriam comprometimento do desenvolvimento responsável da inteligência artificial, guiado pelos princípios da inteligência artificial e também pelo compromisso deles com a proteção da privacidade dos consumidores, né? Inclusive, até ali no próprio link tem os princípios de desenvolvimento da IA do Google, né? Lembrando que o princípio, aquele básico que eles tinham, que se não me engano até foi retirado, né? Que era o Don't Be Evil, né? Aquela Aliás, história é um bom princípio para bom desenvolvimento de tecnologias, né? Don't Be Evil. Acho que consegue incorporar muito do que nós temos, principalmente em questões éticas, né? Mas o pessoal prefere o Go Fast, Break Things. Lá do... Vai uma tua aí, Vinícius. Tá. Então, meu caro, eu trago, na verdade, uma notícia que ela é sintomática, né? Porque nós estamos perto aí de bater, de 2023, bater o recorde de vulnerabilidades encontradas, tá? O anterior tinha sido em 2022, com 81 vulnerabilidades, agora, Zero Days, né? A gente está indo para um eventual recorde agora em 2023. E o que está sendo interessante, até está aqui a notícia já para quem está nos acompanhando no YouTube, um dos CVS que saiu, uma das vulnerabilidades que acabou sendo reportada há poucos dias atrás, envolve codificação de vídeo, tá, usando VP8. Assim, poxa, o que é esse VP8 e tal, não sei o quê. Isso aqui é uma biblioteca, tá, que faz codificação de vídeo nesse formato. E ela é utilizada por praticamente tudo que tu imaginar. Tá? E aí, o que acontece é que ela permite essencialmente execução de código malicioso na tua máquina, bastando tu acessar um site. Basta acessar o site e executa... É o zero click, né? A vulnerabilidade. Aí não é bem zero click, porque tu ainda tem que clicar no site, pelo menos. Acessar o site, é verdade. Mas essa vulnerabilidade aqui, ela se junta a esta outra, eu vou destacar aqui na tela, a gente está falando da 2023-5217. Tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Ela se junta a uma que de alguns dias atrás, que é a 2023-4863, tá? Que está numa biblioteca de processamento de arquivos de mídia que é amplamente utilizada. Então, resultado, a gente tem, por exemplo, olha aqui, ó, tá? Aqui estão as listagens, para quem quiser, tem os links das listagens dos pacotes dos softwares afetados, tá? Uma lista centenas de pacotes para Ubuntu e Debian, só para Ubuntu e Debian. E aqui usa uma biblioteca chamada libvpx, que implementa esse VP8. E a maior parte dos navegadores, tá, utilizam também essa codificação de vídeo. Tá? O que acontece, o que é legal, tá, é que, inclusive no próprio artigo vocês vão encontrar, eles citam que dificilmente você vai ser vítima disso, você, Guilherme, ou outras pessoas e tal.
Porque essas vulnerabilidades aqui, elas valem alguns milhões, tá? É daquele Uhum. tipo de vulnerabilidade que a gente já falou lá no nosso episódio sobre o mercado de vulnerabilidades, né? Que é o pessoal vende vulnerabilidades, em vez de eu encontrar vulnerabilidade, meu Deus do céu, e eu avisar o desenvolvedor do software ou a empresa que distribui o software, eu vendo para uma Pegasus da vida, para um CSO Group da vida, esses. Não, NS. Agora eu Grupo, não lembro o nome dos caras. é nesse grupo. NSO, que ela é israelense. Aham. E eu vendo para esses caras, e esses caras usam essas vulnerabilidades, que são relativamente fáceis de serem exploradas, para ter como alvo jornalistas, inimigos políticos, eventualmente criminosos, mas o que a gente tem visto por aí é o pessoal utilizando, alguns governos inescrupulosos aí utilizando contra adversários políticos de alguma forma. Né? Inclusive aquele pessoal lá que na embaixada literalmente picou um jornalista. Uhum. Tá? O pessoal da Arábia Saudita, se não estou enganado. Bom, mas o fundo esteja atento, tá? Porque isso aqui é recentíssimo. Já deve ter, fique atento às atualizações de software do que você utiliza no seu sistema operacional, não importa qual seja o sistema operacional, tá? Tem que estar antenado nisso. E a gente talvez esse ano aí bata o recorde, né, desse tipo de vulnerabilidade que não nos agrada nem um pouquinho, até porque são coisas que até o pessoal se dá conta, elas ficam algumas vezes até por anos latentes lá, né? Sem o pessoal saber que existe e alguém explorando essa vulnerabilidade. Então isso E não só isso, né, é Vinícius? bastante delicado. É claro que quando se descobre que ela existe, se lança os patches, você ainda tem aquelas situações em que a própria organização da segurança da informação das empresas você não tem uma política de atualização adequada, de patch management, né? É. Porque aquele próprio plugin do Shodan, né? Ele Uhum. você acessa sites às vezes e sites até bem grandes e ele mostra lá as vulnerabilidades, né, que o site mantém, né, o que estão lá latentes ou dispostas Agora naquele que tu citou site, o né? Shodan, eu vou botar pro pessoal aí o site do Shodan. Uhum. Shodan.io. Tem uma extensão para o Chrome que daí você clica no Shodan, ele mostra entre outras coisas potenciais vulnerabilidades, claro, vulnerabilidades nos servidores web, Uhum. acho eu, né, Vinícius, somente. Ou nos servidores que disponibilizam aquele site, né? Em Mas serviços, também né? tem. Ele te, Serviços de maneira geral. ele te aponta serviços expostos. Não é nem um pouco legal ter coisas aparecendo no Shodan. Então, se você não conhece, não conhecia, acessa, dá uma olhadinha porque vale a pena. Uhum. Tu Bom, quer tocar falando ficha? em. Tem Toco, outra vou tua aí? falar um Manda. pouquinho sobre o Pix e sobre o Banco Central. Nós tivemos agora uma resolução bem recente, a resolução 342 do Banco Central de 26, né? Tá na 26 do tela aí, 9 tá na 26 tela aí. do 9 de setembro passado agora, que altera tanto o regulamento do Pix e o manual de penalidades também para, né, as instituições que estão aí no, no arranjo, né, de pagamentos instantâneo aí do Pix. E aí tem uma questão interessante, né, porque isso envolve novas obrigações para os participantes. A primeira obrigação que chamou muito a atenção, inclusive o próprio Banco Central se posicionou no sentido de que a, o Banco Central, por meio dessa nova obrigação, estaria impondo para as instituições financeiras um dever até mais ampliado de comunicação e de informação que o dever lá do artigo 48 da LGPD. Estou abrindo aqui rapidinho, Vinícius. Se tiver o link, joga aí Mas que eu já compartilho com o pessoal. 13.709 aqui, se o meu navegador funcionar, muito obrigado. Eu Se ele tenho um cooperar problema contigo. específico, eu tenho um problema específico aqui com os sites do governo, que sempre demora para acessar aqui do GovBR, artigo 48, aqui o link, Vinícius, para você. Então, o que que diz a LGPD?
é que o controlador deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante. Então, esse é o artigo 48 no caput lá do artigo 48 da LGPD. Qual a questão? E aí muito se discute, né? Inclusive, há critérios e modelos para você apurar o que é um risco ou dano relevante, mas, né, você consegue, né, em grande parte das situações, saber o que é um dano relevante ou não. E aí você, quando há esse dano ou risco relevante, você comunica tanto à autoridade quanto o titular, né? E aí, essa nova obrigação imposta pelo Banco Central diz que ficam os participantes obrigados a comunicar aos titulares das contas transnacionais providas pelo participante, que sejam pessoas naturais, a ocorrência de incidente de segurança com dados pessoais envolvendo banco de dados relacionado a componente ou infraestrutura do Pix, mesmo que o participante provedor da conta não seja o responsável pelo incidente, tem mais essa, né? E ainda que o incidente de segurança não possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. Ou seja, o Banco Central está colocando, e essa é uma das complexidades, né, de você atuar em mercados regulados, né? Porque as instituições financeiras são reguladas, né, se sujeitam a esse poder normativo do Banco Central, que é uma autarquia, mas que consegue, né, e tem o poder de estabelecer regulamentações, resoluções aqui no caso. E pelo fato das instituições financeiras também tratarem dados pessoais, você tem também a incidência da LGPD aí e também até do próprio Código de Defesa do Consumidor, né? Então você tem, isso evidencia bem a dificuldade, né, que é tratar dados pessoais no Brasil quando você tem múltiplas regulamentações atuando ao mesmo tempo, algumas, inclusive, talvez estipulando coisas até mais ampliadas. Aqui no caso, o Banco Central está sendo mais conservador e mais protetivo ao titular de dados do que a própria LGPD. Né? Uhum. Então, é uma decisão tomada pelo órgão regulador que chamou bastante atenção. Inclusive, pessoas até estabeleceram uma crítica à própria NPD, né? Ora, já que a NPD não está cumprindo seu papel em relação aos bancos, porque não multou nenhum banco até agora, e que estaria silente, o próprio Banco Central teria tomado essa decisão, né? Claro, a gente precisa também mencionar que a NPD está com, né, não tem braço até o momento para lidar com todos os problemas, né, e atingir todas as suas competências ali. Inclusive eu não sei se já abriu, se vai abrir concurso para servidores da NPD e tal. Claro, não tem como comparar, né, o tamanho de um banco central com o tamanho de uma NPD, né, a nossa NPD aqui no caso, né? Então, temos essa obrigação, ou seja, mais protetiva, e o estabelecimento de multas que podem variar de 50 mil até 1 milhão de reais. Que daí no artigo 5º dessa É, nova resolução, mas só pode destacar, né, falar. Guilherme? Uma multa que nada tem a ver com a LGPD. A LGPD tem a multa dela lá, tem a dosimetria da multa da LGPD. Essa multa é estabelecida pelo Banco Central, né? Exatamente. E interessante você ter falado isso, né? Eu lembro, enquanto a gente estava preparando a pauta, eu lembrei do nosso querido amigo e saudoso amigo Danilo Doneda, que ele contava uma vez que foi explicar eu não lembro qual era a nacionalidade do pesquisador, do professor, como é que era a questão brasileira, a regulação brasileira de Uhum. proteção de dados, e ele dizendo, né, justamente dessa questão de você ter múltiplas leis sendo aplicadas, regulamentos e as próprias competências, né, de cada um dos órgãos. Então você tem aí podendo aplicar sanções PROCONs, o próprio Poder Judiciário, a Aham. autoridade, né, a autoridade, o garante, né, que é a NPD, e aqui, no caso, o Banco Central também. Então, e o cara não conseguia entender direito, mas como tanta gente assim? Pode. Você pode ter multas e sanções, melhor dizendo, de naturezas diferentes. Uma pela via do Banco Central, outra pela via da NPD, outra pela via de um eventual PROCON, outra pela via de uma eventual ação, uma Ai, ação ai, civil ai. pública ou uma Sim. ação do próprio titular que foi afetado, né? Mas o fato é que
A partir de agora, se você deixar de atender requisitos técnicos de segurança e, em face disso, houver um incidente que comprometa as chaves Pix, você pode ter tanto uma multa aqui que parte de 100 mil e pode chegar até a 1 milhão caso aqui está, haja um comprometimento, ainda que de forma parcial, do funcionamento de componentes ou da infraestrutura do Pix, ou haja a subtração de recursos em conta transacional do usuário final. Claro, aí o incidente teria que ser a causa, né, dessa subtração de recursos, né, que nem sempre é o caso. Às vezes você tem outros incidentes aí que não seriam de responsabilidade da própria instituição, mas sim do próprio usuário que fornece, né, às vezes até por meio de engenharia social, sua senha e coisas do gênero, né? Então, é bastante interessante para, né, para terminar essa aqui, Vinícius, para mostrar essa incidência, essa múltipla incidência de regulações e de atuações de órgãos diferentes. E eu acho curioso, sabe? Realmente acho curioso o fato do Banco Central se posicionar dessa forma, assim, inclusive sendo mais protetivo do que a própria LGPD, no sentido de estabelecer o dever de comunicação em qualquer caso quando haja o vazamento de chave Pix. Eu acho que, é claro, para as instituições financeiras o cenário fica mais complexo, há multas envolvidas, mas do ponto de vista do titular, me parece que nós temos aí um avanço. O cenário para o titular ficou melhor, sabe? Há uma tendência de, em face dessas multas, as instituições tomarem medidas ainda mais sérias do que as que já tomam, é necessário dizer, né? O número de incidentes que temos é pequeno se comparado ao número de transações, né? É ínfimo se comparado ao número de transações, mas ainda há muito que evoluir, né, nesse âmbito aí, Como é que é? Vinícius. Desde que não seja as minhas transações, né? Como é que é ínfimo, mas se acertar em ti é 100%. É verdade. É Ou muito e ruim também quando dá uma os confusão. vazamentos de chaves também, que É, podem ser usados depois para outros ataques de engenharia social, né? exatamente. Bom, cara, eu vou trazer uma aqui que é um alerta, é um exemplo do que não fazer, tá? Não é a primeira coisa que a gente vê esse tipo de coisa aqui. A primeira vez que a gente vê esse tipo de coisa, eu vou jogar aqui na tela para vocês. Inclusive, dá para, usando o próprio Google, você consegue encontrar uma série de situações assim. O caso agora aconteceu com a Canadian Flair, não é Fly, tá? É Flair Airlines, tá? O que aconteceu? Eles deixaram disponível na internet um arquivo .env, tá? Que é um arquivo que a gente normalmente utiliza para configurar variáveis de ambiente Ah, para um software que vai rodar, para um sistema que está rodando, para uma aplicação. E tipicamente nesses arquivos se encontra, entre outras coisas, senhas de acesso a banco de dados e tudo mais, tá? E foi justamente o que eles fizeram. Eles deixaram então esse arquivo .env exposto na internet. Repito, você com o Google consegue encontrar arquivos assim na internet, tá? E para quem está olhando aí na tela, vai ter uma ideia do que tipo de coisa que eles expuseram. Então, assim, por exemplo, acesso ao banco de dados MySQL, então o endereço do servidor, a porta de acesso, o nome da base de dados, o nome do usuário e a senha, tá? Por exemplo. Aqui tem Redis, para quem sabe o que é Redis e usa Redis, eu não vou entrar aqui em detalhes. Aqui, ó, que nosso pessoal, que todo mundo vai entender também, eles deixaram os dados para envio de e-mail que o sistema utiliza para mandar e-mail em nome da Flyflare. Então tá lá Mailer, Mailgun, que aí é só você poderia pegar um cliente de e-mail e configurar o e-mail deles, exatamente. Então deles. tá lá o host, tudo bem, isso aqui não é nenhum problema, mas o problema começa ali no username, que é o nome do usuário que eles estavam usando para se logar no serviço de e-mail, e obviamente o password, né, a senha. Então com isso aqui você tem acesso ao banco de dados inteiro com as credenciais do banco de dados e consegue mandar e-mails em nome da Flyflare para os clientes. Flyflare. E eles têm tinha ainda algumas outras configurações aí que não estavam presentes, a chave do AWS, etc. Aparentemente não estava presente, tanto que não está nem escondido aqui para quem está vendo
no YouTube aqui, na própria matéria, que não foi escondido, não foi ocultado ali, porque provavelmente estava vazio mesmo. Tá? Então isso aqui ficou por meses, tá? É o que a notícia dá conta aqui, o pessoal da Security Affairs dá conta, ficou por meses desse jeito. Por que eu peguei essa notícia, tá? Porque, como eu disse... Por quê? Por quê? Por quê? Por que você pegou essa notícia? Por que eu peguei essa notícia? Porque a gente encontra diversos desses arquivos com credenciais, com configurações, etc. E algumas vezes o pessoal renomeia isso para .txt. Então, talvez assim, o ambiente está configurado para não fornecer acesso ao arquivo .env, tá? Mas aí o cara vai lá e renomeia o .env para .env.old ou .env.txt ou coisa parecida. E aí você acessa esses arquivos. Algumas vezes ele fica aberto mesmo, tu consegue acessar diretamente ele em .env. Quando você faz isso, você está expondo as credenciais de acesso ao banco de dados. Daí vem um outro problema, né, Guilherme? Que volta e meia, exatamente pelo uso de recursos em nuvem, o pessoal acaba deixando o banco de dados acessível via internet, em vez de limitar o acesso. Então confia no usuário e senha. E aí tu encontra um arquivo desses, tu pega o usuário e senha e conecta no servidor e acessa todos os dados e copia literalmente tudo que a empresa tem lá. Então, eu faço um apelo para duas coisas, tá? Cuidem, observem como é que está isso na sua estrutura, tá? Na sua estrutura, na estrutura das suas empresas onde vocês trabalham, ou que são responsáveis por esse tipo de situação, ou se estão em uma equipe de desenvolvimento, estão lá fazem a operação do ambiente em que essas aplicações rodam e tal, verifiquem esse tipo de situação, porque isso é um game over, assim, né? Tu ter acesso ao banco de dados diretaço é game over. E a segunda questão, então a primeira é realmente cuidar com a exposição desse tipo de informação. E a segunda questão, e não deixar essas informações nos repositórios de código-fonte, tá? Volta e meia isso está lá também, então não deve ser mantido lá. E a outra situação é não deixe banco de dados exposto na internet. Então, assim, pelo menos, se não der para fazer uma rede virtual privada, dentro da nuvem, ou seja, criar um ambiente com uma segmentação de rede dentro da nuvem, pelo menos faça uma limitação baseada em IP. No mínimo isso. Tá? Não é o ideal, mas ajuda bastante. Então, mesmo que vaze um usuário uma senha desse jeito de um banco de dados, a pessoa não vai conseguir conectar, pelo menos não de imediato. Né? Então, são dois cuidados que devem ser tomados. A Canadian Flair Airlines cometeu um erro aí que, gente, tem muito site brasileiro, inclusive, tá? Tem muita coisa por aí escancarada justamente desse jeito. Tem tudo que é tipo de coisa estranha na internet e tá tudo indexado pelo Google, isso que é o pior. Tem um detalhe aqui, Vinícius, que a Flair Airlines é uma companhia, como eles mesmos se dizem, né, de ultra low cost. Ultra low cost, Elas tão não ultra low que quem administra são os hackers. Não, era esse ponto que eu ia colocar, né? Assim, você tem as low costs, bem conhecidas na Europa e tal, você faz viagens lá baratinhas, né? Claro que ali também é meio tudo perto, assim, mas você tem ela se dizendo como ultra low cost. O pessoal até brinca, né? Aquelas operadoras, né? Aquelas empresas que você voa de pé, né? E coisas do gênero, né? Mas é interessante notar que isso aconteceu com uma ultra low cost, né? Porque os caras vão, não sei, talvez retirar ou economizar em áreas que eles não deveriam estar economizando, que é a segurança da informação e o safety da própria aeronave, né? Seriam talvez as duas coisas que mas daí eu não sei. não poderiam, né? Mas aí eu acho que eles não fariam isso, acho. Não vou voar pela Canadian Flair Airlines, mas Flair Airlines. Mas eu acho que eles não fariam isso, não. A nota da Flair Airlines no TripAdvisor de 5 é 2,5. Eu acho que eles economizarem mais coisas, não só nessa parte. Se você quiser ver... até que mas tá bonitinho o avião, tem foto do avião aqui e tal. Pior experiência com viagem de avião da minha vida, Vinícius.
Essa foi a pior experiência com companhia aérea que eu já tive. Os problemas já começaram desde a compra online, quando tive várias cobranças do cartão erradas. Tive que fazer várias Ih, ligações até ter meu cartão emitido. Implicaram com a minha mochila, dizendo que não estava com as regras, que eu teria que pagar taxa de bagagem de mão. Fecharam o portão, impediram a moça de embarcar, pagaria a taxa de bagagem de então mão. mais uma pra lista, então. Vazaram todos os dados de vocês aí que já voaram É, pela, para você reclamar, né? pra você reclamar. Teve um no-show ainda. Enfim, só para terminar, eu adoro ler avaliações de coisas assim, sabe? TripAdvisor e tal, de locais. Eu gosto dessa atividade, assim, sei lá. É, Pode parecer estranho, mas. tá bom. Acho que não, porque é pra isso que serve, né? Exato. Vinícius, Buenas. Oi. a gente falou de inteligência artificial lá no início, né, num episódio negativo, né, do uso de livros ali para o treinamento, mas teve a OpenAI lançou uma nova ferramenta, Vamos falar de tirinha, não quero falar de OpenAI, mas. é, que é o seguinte. Então, o que eles fizeram? E pelo que a gente viu, né, Vinícius, não, isso não está disponível para todo mundo ainda. Na Não. minha conta tá, mas na do Vinícius não. Na tua E a conta gente tá, tem. na minha não tá, na da empresa não tá. Então, Interessante, né? só Mas tá na tua. eu acho que às vezes eles vão também soltando pouco a pouco, né? Acho que já aconteceu outras vezes de você ter Sim, lá sim. e eu não, enfim. Mas o fato é que esse chat GPT Vision é a possibilidade de você subir uma imagem para lá e pedir para ele lidar, fazer coisas com aquela imagem, né? E eu devo confessar que o ChatGPT sempre me impressionou, assim, né? Apesar de estudar isso, enfim, mas eu sempre fico impressionado, assim, com as coisas que ele te entrega. E essa da imagem me impressionou mais ainda, né? Porque não é somente aquela ideia de você gerar imagens, é você pedir para ele fazer coisas, inclusive interpretar as imagens. Então, teve um desenvolvedor, o Boris S., que indicou algumas possibilidades, que seria você dar a imagem de um dashboard para ele e ele escreve o código para aquele dashboard. Olha que Uhum. interessante. Ele explica e traduz diagramas. E eu decidi fazer um teste mais abstrato, que é submeter uma charge para ele. E eu peguei uma charge dessa cartunista brasileira, que é a Laerte, né? E o pessoal brinca no Twitter que ela faz charges que o pessoal não entende, assim. E Uhum. acho que a ideia dela mesmo é fazer coisas mais subjetivas para fazer as pessoas pensarem, ou com várias interpretações, né? Então, quem está nos vendo no YouTube vai ver que tá ali, eu submeti essa charge ali que vocês estão vendo para o ChatGPT e ele trouxe a seguinte resposta, Vinícius. Se você está nos ouvindo, eu sugiro até que pare e vá lá porque é bem interessante. Ele disse: a charge mostra um homem tocando guitarra e cantando. Nos quadrinhos superiores, ele afirma: eu não preciso de música, enquanto toca e canta a palavra música. À medida que a charge progride, ele continua tocando e cantando com entusiasmo, mesmo depois de repetir a afirmação de que não precisa de música. No entanto, sua ação contradiz suas palavras, sugerindo que, embora ele possa dizer que não precisa de música, suas ações mostram o quanto a música é importante para ele. Essa charge parece brincar com a ideia de que, mesmo quando negamos algo verbalmente, nossas ações podem revelar nossos verdadeiros sentimentos ou paixões. É boa, boa, Cara, é boa. uma explicação, eu diria, impecável da charge, sabe? E que atinge, assim, sabe, não é bem uma intensidade, mas que realmente compreendeu aquilo Uhum. como uma pessoa interpretaria, né? Interpretou, melhor dizendo, né? Bom, mas para além disso, ele reconhece estilos arquitetônicos. Aí eu submeti lá umas fotos de igrejas e prédios e ele reconheceu, né, como um estilo arquitetônico. E aí eu também coloquei a foto de uma igreja de Ouro Preto e ele não somente reconheceu que é o barroco brasileiro, né, da América Latina, em especial do barroco brasileiro, como conseguiu identificar que pelas montanhas em volta ali da igreja poderia ser Ouro Preto em Minas, e de fato é uma foto de uma igreja em Ouro Preto, o que é bastante impressionante. E aí eu fico pensando também em potenciais usos disso até para acessibilidade, né? Que Uhum. seria você
permitir uma nova possibilidade para as pessoas cegas, sobretudo, né? Aham. De descrever De coisas, descrição. de descrever ambiente, Então, claro, você tem todo aquele potencial que a gente já sabe de eventualmente retirar empregos, suprimir empregos, né? Substituir a inteligência humana, digamos assim, né? Que a gente sabe que não é inteligência, mas substituir a atividade intelectual humana em muitas frentes, né? E os consequentes problemas econômicos que isso pode causar para a humanidade como um todo, mas ao mesmo tempo abre frentes muito interessantes para esse aspecto da acessibilidade que realmente pode mudar a vida, né? Sim, sim. De Sem pessoas dúvida. com problemas de visão, por exemplo, né? Ou até contribuir também para novas formas, encontrar novos padrões e coisas do gênero, como já vem acontecendo com inteligências, com modelos, né, que analisam exames, por exemplo, né, que são modelos mais específicos, assim, né, mais sistemas mais especialistas. Mas eu realmente fiquei impressionado, sabe, das potencialidades dessa nova feature que eles lançaram. Perfeito. Tem mais um vídeo ali pra baixo. No, Não, o isso aí que eu pedi pra ele identificar um acorde de violão e Errou. ele não errou, não conseguiu, se perdeu e aí eu larguei de mão. Mas eu te digo que acorde é esse. Que acorde é? É um acorde. É um belo acorde. É um belo acorde. É, Ok, beleza. Eu realmente não sei. Essa aí eu não acertaria de jeito é, nenhum. é um dó pra quem ficou. Curioso. É. Tá bom. Eu tenho mais uma aqui só, Guilherme. Uhum, Na verdade, são duas rápidas aqui, tá? manda ver. Que são meio de utilidade. Quase tudo é de utilidade pública, mas enfim, né? De alguma maneira é de utilidade pública, mas eu quero chamar atenção aqui pro Novel Zen, pro Zenrat, tá? Que está sendo distribuído já faz algum tempo e ele acabou recentemente aí chamando atenção de novo por estar se passando pelo Bitwarden, que Uhum, inclusive a gente já recomendou aqui algumas vezes. Tá, que é um gerenciador, é um software, é um sistema, é uma aplicação para gerenciamento de senhas, que inclusive a gente continua recomendando que você use, etc. É free para uso pessoal, assim, e se você não precisar criar grupos, equipes e times e tudo mais, ele é free. E a gente recomenda que você utilize, tem aplicativo para celular, para tudo que é plataforma, e inclusive para rodar aí no Linux e Windows e tudo mais, e Mac. E eles criaram um site diferente, um bitwarden.com em vez de uhum. Bitwarden, tá? Eu vou ampliar um pouquinho aqui para quem está vendo no YouTube, né? Então eles criaram um site Bitwarden em Aham, vez um de domínio. Bitwarden, que é o nome correto. E nesse site o que eles fizeram? Quando tu clica nas versões, para baixar as versões para Linux ou para Mac, ele te joga para o site correto para te fazer o download corretamente. Uhum. Quando tu clica para baixar a versão para Windows, aí acontece a mágica. Você baixa uma outra coisa que não é o Bitwarden. É claro que eles têm que fazer algum tipo de ataque antes, né? Que é convencer a vítima a acessar o site errado. Então isso pode ser por meio de uma mensagem num WhatsApp, por e-mail, alguma propaganda em algum site que você acesse, alguma coisa desse gênero. Então, muito cuidado, principalmente quando você vai baixar softwares relativos à segurança da sua máquina. Por exemplo, vai baixar o antivírus. Baixe, tenha certeza que está acessando o endereço correto do site, não só se visualmente parece ser o site correto, né, Uhum. mas verifique direitinho, letra por letra, o endereço. Que muito do que a gente tem aí em termos de phishing se baseia justamente em nomes de domínios assim que são parecidos. Então, em vez de Facebook com E, você acessa um facebook.com, por exemplo, tá? E não se dá conta do que você está acessando. A página é igualzinha, tudo aparentemente é igual, e você acaba acessando um site que não é o real. Então, muito cuidado, usuários de Bitwarden, ou para quem planeja usar o Bitwarden, mas também qualquer outro software relacionado à segurança, principalmente, se certifique que você está baixando do site real, original, tá? Verdadeiro.
Tá? Então, muito cuidado com isso aqui. E a outra notícia, Guilherme, que está relativamente próxima, inclusive as duas são do mesmo site, não tinha percebido, mas as duas são do mesmo site, do Dark Reading. Tá? O BBTalk, que é um banking Trojan, é um Trojan bancário, tá? Ataca, ou seja, ele se passa por mais de 40 bancos mexicanos e brasileiros. Né? Olha só. E ele usa uma coisa bem interessante, ele usa geolocalização para saber se ele está atacando uma pessoa que está geolocalizada, né, no Brasil ou no México. Para as outras ele não ataca. Tem alguma outra forma do sujeito estar localizado que não seja geolocalizado? Agora tu puxou uma de sacanagem, né? Que não seja geolocalizado. Sei, ele pode ter uma localização ideológica, um espectro ideológico. Boa. Não, foi rápido. Né? Parabéns. Tem o local de fala, né, os locais de fala, ele pode estar localizado em um local de fala específico, ou em um ou mais locais de fala, inclusive, como o pessoal coloca. Boa. Tu vai ver. Aí tu me quebra no meio. Né? Desculpa, brincadeira. Não. O então, pessoal do xadrez verbal que fala brincadeiras à parte, faz a brincadeira, assume a brincadeira. Né? Não diz a parte. Assume a brincadeira. Eu gosto com todo respeito, não vou completar aqui. Vamos lá. Data Vênia, Guilherme, data máxima Vênia seguirei na minha notícia aqui. Sim. Então eles usam isso. Tá, mas de novo, gente, como é que esse tipo de Trojan acaba infectando, acaba atacando os usuários, tá? Por meio, aqui ó, já tá aqui, ó. Por meio de links de phishing, ou seja, você recebe um e-mail com um link dizendo atualize, ou olha aqui, tem uma fatura, atualize seus detalhes, não sei o que, etc. Ou uma mensagem via SMS, ou via WhatsApp, dizendo que foi feita uma compra no seu cartão, ou foi feito um débito na sua conta, ou sua conta tem algum problema que precisa ser resolvido urgentemente, ou coisa parecida. Muito cuidado, porque, de novo, né, aqui a gente está falando de novo de uma situação em que tu tem que baixar alguma coisa, né? A gente estava falando do Zenrat antes, que os caras criaram um site se passando pelo Bitwarden. Aqui nós temos uma aplicação que se passa por mais de 40 bancos diferentes, tá? Então, isso acaba atingindo os usuários que não estão atentos à questão do phishing. E aí, não é à toa que tu vai encontrar uma série de situações, inclusive de regulações, que demandam que as empresas façam teste de phishing, né? Para que elas treinem os seus usuários, os seus funcionários, os seus colaboradores, para que eles não caiam num ataque desses, dando acesso dando acesso a um atacante, acesso a um agente malicioso que vai gerar um incidente de segurança. E de forma incidental aqui, porque eu não havia planejado isso, eu cito que a Brown Pipe realiza esse tipo de serviço. Nós fazemos campanhas de phishing e nós fazemos campanha de phishing gourmet, Guilherme. Sabe o que é uma campanha de phishing gourmet? Sabe o que é uma campanha de phishing gourmet, tá ligado? O que é? Será que pegou a gravação? Mas com certeza, deu aqui, ó, deu ali. Olha, tá batendo. O Guilherme agora se emocionou com as palminhas. Mas assim, o que é o gourmet, né? Nós não... A nossa campanha de phishing não é, vamos dizer assim, pasteurizada. Ela não é massificada. Ela não é simplesmente automatizada e vão ver quem cai. Ela é feita com extremo cuidado e customização. Inclusive, algumas vezes, dependendo da listagem que a gente recebe dos nossos clientes, o teste que a gente faz, a gente cria uma campanha, às vezes, específica para uma pessoa lá dentro, para 2 pessoas, ou para pessoas em equipes diferentes. Então, tem uma série de coisas que são feitas assim, que fazem que a gente tenha um grau de sucesso bastante razoável, assim, quando a gente faz os ataques. Mas está aí, feita a propaganda incidental, e de fato era incidental da gente, mas a propaganda agora o texto agora foi proposital, eu criei agora, mas né, foi com essa minha intenção. Mas é isso aí, tá? Então, muito cuidado com os links que vocês clicam e tudo mais. A gente tem 2 situações aqui, né, uma do Bitwarden, outra de um aplicativo que se passa por vários bancos. Tens uma última ainda, Guilherme? Tenho também, rapidinha.
pessoal da Alemanha, né, está aí colocando uma pressão para que a União Europeia implemente logo as suas regras do chamado direito à reparação, ou right to repair, né, que é aquela situação de que o mercado, né, o mercado de maneira geral, é, eliminou, que é uma coisa engraçada, né? Antigamente, que quem, né, tem um pouco mais de idade, assim, mas vai lembrar que a gente arrumava com muito mais frequência os nossos bens, né, que eram chamados de duráveis, né? E hoje isso se tornou menos comum, mais difícil de se fazer, mais caro e às vezes até impossível, a depender do tipo de bem, sobretudo eletrônicos, né? Então a ideia é que o que na Europa já se fala bastante, já inclusive está se caminhando para implementar, que é implementar esse direito à reparação, né, o right to repair, para, num primeiro momento, proteger mais o consumidor e também para permitir uma agenda mais verde, ou seja, para que você consiga utilizar os bens por mais tempo, né? Então é aquela ideia, você estraga o seu celular e você não tem como arrumar o celular, ou você não tem componentes, ou o custo é o valor de um novo celular, né? Isso envolveria, né, a ideia seria emendar a Diretiva Europeia de Venda de Mercadorias para incluir certos grupos de bens em que a reparação seria obrigatória. Claro, dentro de determinados contextos, né? Você, sei lá, joga o teu celular do 20º andar, pode ser que não tenha como consertar, né? Mas, enfim, dentro de determinados limites ali, isso envolveria bens como lavadoras de roupas, lavadoras de louça, geladeiras, refrigeradores, aspiradores, televisões, servidores, né? Servidores de computador, né? Produtos de armazenamento ou bens de armazenamento de dados, né? HDs e coisas do gênero, e eu acho que aqui é o principal, telefones e tablets. A ideia, então, seria informar os consumidores que eles teriam esse direito à reparação e também apoiar, criar uma plataforma para apoiar a busca pela reparação dos produtos, né? A gente comentou até que toca, né, também nesse direito à reparação, que é o caso lá dos tratores, né, Vinícius, das colheitadeiras. Teve um. Eu até tava procurando. Tu leu minha mente aqui. Eu tava procurando ver se eu achava o podcast da BBC. Eu acho que era BBC4, tá? Eu acho que era. Eu vou ver se eu acho ele aqui agora. Uhum. Que eles gravaram um episódio. Era sobre. Os episódios. Era uma série sobre tecnologia, tá? E eles gravaram um dos episódios sobre o direito à reparação. E eles citaram, na época, o caso das colheitadeiras. Mais especificamente, eles falaram da John Deere. Mais especificamente, mas vamos lá, todos os fabricantes estão indo na direção de modernizar seus equipamentos e acaba a própria questão do software que está ali, acaba sendo... Não é dono do software, né? Tu é dono do hardware, mas sem o software no hardware não funciona, e é a mesma coisa com os carros, então tem toda uma discussão nesse sentido. E tem um detalhe, né, Guilherme, essa questão do direito à reparação, que ela passa por tu conseguir peças sobressalentes, né, que isso é um problema. Então, no momento que tu não tem peça sobressalente, o que tu faz? E, ao mesmo tempo, tu não tem peça sobressalente e outras empresas que poderiam fabricá-las não têm a permissão legal lá para produzir aquela peça, né? Então tu tem algumas questões desse jeito, ou desse tipo, ou o valor é tão alto que se tu for comprar a peça com quem fabrica, né, o equipamento é inviável, tu fazer o reparo do equipamento, é uma coisa que não vale a pena, meio de propósito. Então tu tem isso. E tu tens um outro aspecto que é com relação à complexidade do processo de fabricação, né? E das decisões de arquitetura do equipamento. Claro. Então, os nossos notes. Exato. Os nossos notebooks, né? E isso que eu ia citar, exatamente. Então, assim, a gente ainda comprou notes recentes. Com muita dificuldade, né? Até achar o modelinho e tal, né? Mas tu encontra modelos que ainda permitem isso. Mas, sim, que tu pode atualizar lá trocar um SSD para um NVMe, ou né, alguma coisa assim, HD nem vou comentar, mas mesmo assim tu poder trocar o HD e tal,
Uhum. Mas, e também a questão da própria memória, de tu poder aumentar o uso, aumentar a memória da máquina e tal. Por exemplo. E aí tu já tem fabricantes que estão soldando essas porcarias direto na placa Sim. mãe. Direto na mainboard, assim. Então, e no momento que tu faz Caraca, o isso, SSD não tem como trocar, né? não é que não tem como trocar, tem, mas é um processo assim extremamente delicado. Tu precisa de pessoas que tenham, assim, tu sozinho não vai conseguir trocar. Claro. Não, nesse Esquece. sentido, né? O É, usuário não consegue. não, a gente abrir ali não vai dar. Tu vai precisar de alguém que tenha equipamento e tenha não só equipamento, mas às vezes até o talento, que não é só equipamento, né? Pra te conseguir tirar um chip lá que ele é soldado todo por baixo, entende? Que tem que aquecer a Uhum. placa, tirar ele, não sei o que, os pads e limpar. É uma zona, então. E vai custar mais caro. Claro. Né? Então, ao mesmo tempo, o fabricante pode alegar: mas eu preciso avançar, não posso ficar produzindo coisas da maneira que eu fazia 10 anos atrás, só para facilitar a reparação por parte do usuário. Né? Então, é uma equação aí delicada, né? E junto disso, Essa né? Junto disso. obsolescência programada. Era o que eu ia dizer. Ah, não, Agora não. você Agora que leu a minha gente tá. mente. Não, nossa. É que eu Isso aí, não a notei gente tá há aqui. muito tempo junto, né, cara? Não Eu adianta. te mostro aqui A o tua documento anotação que aí? o que ainda tem o problema da obsolescência programada que caminha junto disso, né? Então Sim, o right to repair acaba sendo afetado por certas decisões também de arquitetura que simplesmente o teu, né, a minha televisão, aquela que está aqui plenamente funcional, mas não que não é mais smart, porque eles tiveram uma decisão, né, deliberada de deixar de atualizar a televisão. isso, Né? né? A gente já falou sobre isso também. Então, é um negócio super delicado. Até no Brasil, a gente tem bons artigos, inclusive na revista de Direito do Consumidor, tanto sobre obsolescência programada quanto sobre o direito à reparação, né? Que eu entendo assim que a gente poderia também avançar até no Brasil, né? O Brasil ele tem o direito consumidor brasileiro é muito bom, né? E a gente poderia, claro, daí seria um problema até político para você convencer o Congresso a legislar sobre isso, porque iria ser contrário a Aos muitos interesses interesses, né? de Os muita gente. interesses, né? Aham. De muita gente. Café, café expresso e café frio, Vinícius. Bah, cara, te confesso que eu fui pego de surpresa agora. Tava bem docinho, nem tinha. O meu café Tava expresso, tocando então, ficha aqui. enquanto tu pensa, vai Ah, para a Alemanha, né? Nessa concordo, movimentação deles concordo. né, promover aí um direito efetivo à reparação lá na União Europeia. Vai com café expresso dobrado, então. Beleza. Porque eu voto com o relator. E o teu café é frio. Tá, eu preciso depois que Café. alguém me explique como tirar isso depois da máquina do Guilherme, pra ele não poder. Se existe maneira de bloquear isso, pra ele não usar Café mais. frio, cara. Café frio. Café frio. Café frio vai para as empresas que estão treinando o modelo, usando os livros, o Bookstree lá para treinar os seus modelos. Estão violando os direitos autorais para treinar Sim, modelos de inteligência artificial. certo. É. Cara, eu te confesso que eu tô sem muito café. Não vou dizer de novo que eu vou dobrar o café frio, mas eu vou dizer. Data, Tá. data máxima vênia, eu vou contigo nas duas, porque realmente eu não pensei no café frio nem no café expresso hoje, cara. Às vezes não tem, né? Poxa, A gente já teve episódios que a gente que não não teve, né? teve. Não teve. Não Pensando é. nas notícias, no que a gente comentou hoje, eu concordo contigo. Bom, Não, 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 eu retiro o que eu disse. O, retira o meu, o. o meu café frio vai para esses fabricantes de computador aí que ficam soldando as memórias e os É, NVMe direto na mainboard, não deixa a gente atualizar. o nosso Note, na verdade, ele permite a inclusão de um novo SSD, mas ele não deixa tirar o que está Não, lá, o né? meu deixa tirar. Deixa tirar? O Deixa meu tirar. acho que não deixa, não. Eu Ou tirei, é a memória? tirei e botei dois novos. Memória tu adiciona. Memória só adiciona, né? Só adiciona, é isso aí. Então é memória. É. Tá. É Então isso aí, só bem, cara.
Então agradecemos a todos aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui e nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Para tudo. O que houve? Temos há 10 anos do Segurança Legal, que eu já sim, estava me sim, esquecendo, né? Então nós estamos aqui. Isso é feito aqui ao vivo. Claro, o ouvinte Ao vivo não, está nos durante a ouvindo gravação, gravado, né? Exato. Mas aqui, ó, a gente está em 2 de outubro. Seria ali outubro de 2013, Vinícius. Seria O que nós ali. temos em outubro de 2013? Na verdade, seria não, 2 de outubro não tem, nem sempre cai a mesma Claro, data, sim. mas nós temos ali no 17 de outubro, episódio 36, entrevista com o nosso querido Fábio Assolini da Kaspersky. Oh, Então, a primeira? A primeira? eu acho que é a primeira. Eu acho que é a primeira entrevista onde tudo nasceu aqui, né? Onde tudo começou, né? Onde tudo O começou. nosso. Acho que foi a primeira entrevista, sim. Há 10 anos que fizemos com o nosso querido amigo Fábio Assolini, que depois participou por um longo período, inclusive, com o resumo de notícias, né? Então, fiquem também aí com o Fábio Assolini nesses 10 anos e agora sim agradecemos a todos aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui. Nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima! Cara, tu sabe que agora tu falou nesse negócio dos 10 anos, eu tava pensando nas idades que nós tínhamos quando gravamos o episódio. Caramba, meu, é muito tempo. Não é muito tempo, mas é muito rápido. É muito rápido, cara. Não, e você pensa, né? Às vezes as pessoas tendem a menosprezar 10 anos, né? O sujeito ficou preso por 10 anos, é muito pouco. Cara, 10 anos. 10 anos é muito 10 anos tempo, cara. né? É muito tempo, é muito tempo. Basta você que nos escuta, né? Os meus alunos lá da graduação tem uns que têm 17, 18 anos, né? Então 10 anos para eles, cara, é a maior parte da vida Da vida deles, deles, né? né? Uhum. E são pessoas que já estão intelectualmente ativas, né? Economicamente ativas. Então é engraçado ver essa coisa a passagem do tempo, né? Sem dúvida. Agora 2 velhos falando, tu viu como era. Não, mas eu espero viver o dobro do que eu já vivi. Eu tenho meus planos. Eu também. É viver mais do que o dobro do que eu já vivi até agora. Né? E em boas condições de saúde. Sim. Cara, mas assim, realmente tu pensar, cara, nossa, faz 10 anos que a gente gravou a primeira vez com o Fábio. Então, é puxado pra caramba, cara. Realmente passa muito mais rápido do que a gente percebe, né? Cara. Legal. Então tá. Vamos é isso lá. aí, porque se você que nos acompanhou até aqui no YouTube, ficou o nosso lamento pelo tempo passado. Mas bem passado, né, Guilherme? Bem vivido, bem Não vivido. tenho do que reclamar. Não tenho do que reclamar. que Foram 10 anos contrário. bem produtivos aí. E espero que a gente siga assim. Tá? Um abração para você que nos acompanhou aí no YouTube. E Valeu, nos pessoal. vemos aí. A gente vai ter surpresa, vamos ver, claro que tem que acontecer, né, Guilherme? Eu vou tirar esse negócio. A gente tem episódio. A gente tem episódio aí com. A gente tem episódio aí com convidado, assim, se der tudo certo, sim. né? Se não der com os burros na água. Convidadas. Em princípio tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Que às vezes a gente dá com os burros na água, assim, dá alguma coisa errada, dá um problema, um imprevisto e tal. Né? Mas então é ruim de garantir, mas sim, o próximo episódio aí já tá agendado a gravação, essa semana ainda, e a gente vai ter de novo, né? Faz um tempo que a gente já tá, faz um tempão aí que a gente tá sem... que a gente não tem convidado pessoas para participar conosco, porque a gente já vinha meio aos trancos e barrancos, né, Guilherme? No sentido de gravar, né? Agenda, né? Agenda e tal. E aí tu nessa confusão ainda botar mais gente, aí complica. Então a gente tá, de novo, então, conseguindo trazer convidado que vai ser muito legal para dar uma marejada, dar uma conversada, vocês ouvirem outras vozes aqui. E fiquem à vontade, não que a gente vai conseguir garantir isso, mas eventualmente nos recomendar alguém, né, Guilherme? Nos indicar alguém aí reconhecido na área e tal. A gente fica à disposição também. Beleza. Perfeito, agora sim. Valeu, pessoal. Um abração para vocês. Abraço. Valeu, tchau. Até mais.
como é que é o trabalho de um pesquisador que atua numa empresa de antivírus? Exatamente qual é a tua função, quais são as tuas tarefas mais comuns para que as pessoas mais ou menos entendam do que se trata? Sim, bom, o trabalho de um pesquisador em uma companhia antivírus é bastante desafiante, não existe rotina. Todo dia nós encontramos novidades, coisas novas ou coisas incomuns, né? O meu trabalho consiste diretamente em cuidar do Brasil, né? Eu sou um analista que tem essa missão de cuidar das coisas que ocorrem no Brasil, porque o Brasil é um dos poucos países no mundo com uma realidade bastante típica, bastante singular. Efeito de comparação, eu poderia dizer que nós somos bastante parecidos com a China. Nós temos todo um conjunto de ameaças locais que circulam apenas localmente. Nós temos uma língua que não é muito falada pelo mundo, né? Ela é muito focada numa região, e os nossos cybercriminosos produzem muitas ameaças que circulam apenas aqui dentro, e eles fazem questão de trabalhar para que isso circule só aqui dentro. Fábio, desculpa te interromper, aqui é o Vinícius. Então quer dizer que a gente tem tipo uma reserva de mercado assim, em termos de malware produzidos aqui? Exatamente. Os trojans bancários criados no Brasil, eles são possuem uma circulação bastante limitada. O cybercrime brasileiro é exatamente isso, ele é feito por brasileiros para brasileiros. Enquanto em outras regiões do mundo você tem um alcance ou um nível de ataques um pouco mais global. É o caso, por exemplo, dos outros países da América Latina. E a língua influencia muito nisso. Então, o Brasil possui essa singularidade, assim como a China e alguns outros países do mundo. Isso faz com que, para que você tenha uma visão do que ocorre aqui dentro, é necessário você monitorar o que ocorre localmente, né? Monitorar, ter pessoas nativas monitorando o país. Então, esse é o meu papel dentro da Kaspersky. Eu cuido e faço análise das ameaças criadas especificamente no Brasil. Perfeito. Então, aquela ideia de que o Brasil é um dos maiores desenvolvedores, né, e distribuidores de malware pro mundo não é correta. Né? É mais internamente mesmo, é mais para dentro do próprio país. Exatamente. Mas se nós a quantidade de ataques criadas no Brasil, sim, isso coloca o Brasil entre os países que mais produz código malicioso no mundo. Apenas a nossa diferença é que essa distribuição ela é focada aqui. Diferentemente de outras regiões, né? Mas o Brasil, sim, o Brasil junto com o leste europeu e com a China está aí nesse top 3 de áreas do mundo onde mais se dissemina código malicioso. Tá. Fábio, eu vou entrar numa questão agora mais técnica com relação à detecção de vírus, malwares e tudo mais, né? Eu gostaria que tu nos desse um histórico, né, da evolução desse tipo de software, né, desse tipo de proteção, porque até hoje o que a gente vê muita gente repetindo, inclusive dentro das próprias universidades, né, é que os antivírus basicamente, né, são softwares que detectam lá códigos maliciosos baseados em assinatura. Então o trabalho das empresas de antivírus é descobrir o malware, identificar a assinatura e criar a base de dados. E assim, basicamente se resumiria nisso, né? Tu pode nos dar um cenário assim do histórico, né? Da onde a gente partiu e onde nós estamos no momento? Ok, bom, eu posso dividir a história da indústria antivírus em três grandes eras. A primeira era foi quando a indústria começou, há cerca de 25 anos atrás. Nessa época, os criadores de vírus eram hobbyistas, né, pessoas que faziam por hobby ou simplesmente para demonstrar que tinham um conhecimento para fazer um código malicioso. E essa época existiam os códigos destrutivos, né? O objetivo dele era realmente atrapalhar o dono do computador que tivesse sua máquina infectada. Nessa primeira época, nessa primeira era, você teve o aparecimento dos grandes vendors, né? Dos grandes players do mercado que estão hoje. E nessa época, a detecção por assinatura, ela foi criada, ela foi melhorada, e para essa época ela era suficiente.
com ela você conseguia detectar e conseguia bloquear boa parte dos ataques existentes nessa época, né? Tudo que um analista precisava saber nessa época era assembler, nada mais. Os ataques eram simples, né? Eu tenho um colega analista que ele é da Inglaterra. Ele me conta que quando ele começou na indústria antivírus, as assinaturas cabiam num simples disquete, né? Eram poucas ameaças. Já a segunda era dessa história, né, das empresas de segurança, especificamente da indústria antivírus, envolve a massificação dos ataques com objetivos financeiros. Isso fez com que o número de ameaças aumentasse significativamente. Hoje você tem códigos maliciosos produzidos em larga escala, em escala industrial, por grupos de cybercriminosos, e o objetivo já é diferente daquele do robista que fazia para demonstrar conhecimento. O objetivo hoje é ganho financeiro. Com isso, começaram a aparecer técnicas para burlar, para bypassar as detecções por assinatura. Isso tem forçado os bons players do mercado a fazerem pesquisa e desenvolverem tecnologias proativas de detecção, não se baseando somente nas detecções por assinaturas, porque já é sabido por todos que a detecção por assinatura ela pode ser burlada facilmente. E hoje grupos de cybercriminosos estão preparados, podem fazê-lo facilmente para burlar essa detecção por assinatura. Sim, existem trojanos bancários que afetam sistemas móveis como o Android e também o OS X. Esses trojanos existem. Porém, nenhum deles de origem brasileira até o momento. Falando especificamente do Android, das plataformas móveis, o Android porque ele é hoje a plataforma móvel mais atacada, né? Você tem todos os grandes trojanos bancários, eles já foram portados, eles já têm suas versões móveis. É o caso do Zeus, é o caso do SpyEye, que são trojanos bancários bastante complexos e bastante agressivos, que foram desenvolvidos no leste europeu e atacam bancos do mundo todo. Então, eles já possuem a sua versão móvel, né? E geralmente o objetivo deles é roubar dados que são usados em dupla autenticação, especialmente o token usado, por exemplo, enviado por SMS. O mesmo se dá com o macOS. Você tem hoje trojanos bancários já portados para essa plataforma. Lógico que comparando com o Windows, a quantidade de ataques ela é menor, mas os ataques existem. Falando especificamente da realidade brasileira. Isso. Sim, os cybercriminosos aqui são muito ativos. Nós tivemos, por exemplo, ano passado, uma série de ataques de hacktivistas, né, contra sites do governo, os ataques de DDoS, tudo feito em nome de uma ideologia, né, e também não só ataques de DDoS, mas é comum ataques a bancos, enfim. No começo do movimento hacktivista no Brasil, nós identificamos que os líderes desses movimentos, as pessoas que estavam à frente naquele momento, eram cybercriminosos, inclusive bunkers. Bunkers é como nós classificamos o cybercriminoso que programa trojano bancário, né? Então nós identificamos nesse começo, né, especialmente com um dos grupos que já não existe mais, que foi muito ativo no começo, ao fazer ataques, né, as pessoas que encabeçavam esse movimento eram cybercriminosos cujo único interesse era aproveitar a situação, fazer ataques ao governo e roubar informações a seu benefício, né? Isso depois que isso foi exposto na mídia, isso mudou, né? Essas pessoas se afastaram do movimento, mas os ataques dos hacktivistas continuam, né? Esse é um tema complexo porque hoje a internet ela é usada como ferramenta de protesto dos cidadãos. Eu acredito que isso é legítimo, né? Porém, você usar essa ferramenta para atacar o governo e comprometer, por exemplo, o acesso a serviços básicos, né, serviço usado pelos cidadãos, isso já
não acho muito correto de fazer, né? Porque você vai estar comprometendo aí a vida de muita gente que não tem nada a ver com a história. É que nem o caso do recente vazamento de policiais no Rio de Janeiro, se não me engano foi no Rio de Janeiro, né? Policiais do Rio. Enfim, vazaram os dados pessoais de todos os policiais, ou grande parte dos policiais cariocas, quando a gente sabe que esse tipo de dado pode colocar até em risco a vida dessas pessoas, né? E aí é uma relação interessante que a gente pode fazer com segurança da informação e até mais recentemente a proteção pessoal das pessoas mesmo, a integridade física das pessoas mesmo.